Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Verdade ou invenção? A história da narrativa futebolística segue as mesmas regras e metas das demais narrativas. A busca da veracidade. Quem não pode assistir a uma partida quer um testemunho isento, isto é, igual ao seu. Nos primeiros tempos do nobre esporte bretão, quando os únicos relatos eram impressos, conhecer a verdade exigia a compra de 2 diferentes jornais, a fim de comparar as suas versões. Quando o rádio entrou em campo, surgiu a necessidade de dramatizar cada minuto e, ao mesmo tempo, de verificar se a dramatização não alterava o teor do que acontecera. A televisão acrescentou outra dimensão, a visual. Então, o espectador passou a exigir uma explicação sobre o que assistia. Além dos narradores, vieram os comentaristas. Mas, para estabelecer o contraditório, contrataram-se debatedores. Os árbitros e suas decisões também passaram a ser examinados em detalhe. As novas tecnologias trouxeram ao relato informações complementares extra-gramado. Mas qualquer que seja a plataforma utilizada, a nossa memória futebolística associa-se sempre à presença de um narrador. O Observatório da Imprensa apresenta agora uma galeria dos imortais. Pedro Luiz se caracterizava por uma narração muito precisa. Bola com fulano, passou para cicrano, chutou a gol. Era muito em cima da jogada, né? E no Rio, o Duvaldo Cosi, o próprio Ari Barroso e quem transmitiu a final, né? O Antônio Cordeiro e o Cury, o Jorge Cury. O Jorge Cury narra os 2 gols do Uruguai. Inclusive aquele histórico que ele parece até se assustar com o gol do Gija. Gol do Uruguai, né? Aquele susto. Corre, Gija! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Gija! Já em 1952, aparece em São Paulo o romântico Fiore Gilhote. Né? Romântico porque ele se caracterizava mais por colorir o espetáculo, trabalhar muito com metáforas, tentar criar imagens no rádio. Né? Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. É o crepúsculo da partida. É gente que chora, é gente que ri. Estamos no crepúsculo da primeira fase. Falta perigosa com um grande espetáculo de futebol. (74 e 70 são os tempos do chamado pool. Mas se a gente fosse escolher uma voz, talvez a de Geraldo José de Almeida, que também era oriundo do rádio, né? Autor de bordões como lindo, 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 Rivelino. Está lá no placar do Estádio Azteca do México. O próprio Walter Abrão da Tupi. Em 86 nós tivemos o Osmar Santos, que tinha origem na rádio, depois virou um showman. Ainda retroagindo, Luciano do Valle em 82 e 78 pela Globo. Invadiu, pintou, atenção, bateu! Gol! No momento posterior, em São Paulo, o Osmar Santos. E no Rio, o Garotinho, que ainda está nativa, né? Ele se caracteriza por uma transmissão mais vibrante, mais rápida. O Osmar por gírias que não se usavam, do tipo bordões, né? Chiruliruli, chirulirulá, é fogo no boné do guarda, animal, animal. A bola batia na trave, bambiou, mas não caiu, bambiou, mas não caiu. A bola de Bebeto parou a zaga, pintou o segundo gol, Bebeto, chirulirulá, chiruliruli. Realmente os grandes registros do Tetra são da TV. Aí a era eletrônica. É o Galvão Bueno gritando, é Tetra, é Tetra, é Tetra. Partiu, bateu, acabou! 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 É Tetra! É Tetra! Esta homenagem aos grandes locutores e comentaristas que fizeram a história do jornalismo esportivo conta
com a valiosa participação dos apresentadores esportivos Vanessa Rich e Marcelo Barreto, do Sport TV, e José Ilan, da Fox Sports. Eu queria dar uma boas-vindas especial para a Vanessa, porque nós estamos presenciando a participação feminina no nobre esporte bretão, não é? Que vai fazer a diferença dentro de alguns anos. Então, seja bem-vinda em nome das mulheres que hoje, heroicamente, estão jogando bola. Eu que agradeço, Diniz. Nossa, é um prazer estar aqui. Muito bem. Então, nós vamos fazer aí uma... Eu sei, é tudo garotada, mas eu acho... Adorei o garotada. É uma garotada e eu quero introduzir essa remissão ao passado com uma experiência minha, não é? A minha mais remota experiência de transmissão esportiva e de Copa do Mundo é a de 38. Vejam como eu sou velho. O famoso Brasil-Polônia na França, 6-5, não sei quantos gols do Leônidas, mas ele fez um monte de gols. Fez gol até descalço, né? Hein? Fez gol até descalço, fez a gol, chuteira voou. E foi uma transmissão cheia de interrupções, transmitidas pelo Galiano Neto, que era a grande estrela do rádio, né? E depois aí veio o Ari Barroso, veio uma série de coisas. E o Ari Barroso com um homem do show business, né? Com a sua... Os cronistas dizem que ele usava uma gaita, eu digo que era uma flautinha, mas isso depois se discute. Marcelo, você que tem aí também um olhar, apesar de garoto, tem um olhar para o passado, como é que você vê esses tempos antigos, essa pré-história? Eu acho que eles são a pedra fundamental do que a gente faz hoje, né, Diniz? A gente tem uma memória afetiva, é claro que assim, a gente não alcança o Galiano Neto, né? A gente não alcança o Ari Barroso, mas um passeio pelo Museu do Futebol, por exemplo, permite que você ouça todos eles. Que é inesquecível. Né? E essas coisas, certamente, elas são quase que uma tradição oral, né? Elas vão passando de geração para geração, quer dizer, o avô da gente escutou um desses narradores, o pai da gente escutou outro, e eu acho que a memória do futebol ela está muito marcada pelo som. Né? Eu, por exemplo, quando era garoto, jogava futebol de botão e imitando os narradores que eu ouvia no rádio, sem ter a voz que eles tinham, né? Exatamente. Evidentemente. Né? No meu tempo já é Valdir Amaral, Jorge Cury. Então, são esses caras que a gente tentava ali imitar, fazendo a narração. E a gente não só fazia a narração, como fazia o barulho da torcida também, porque na nossa cabeça vinha tudo junto, né? Claro. Era todo um pacote. Muito então, bem lembrado. Nós somos garotos, como você disse aqui, mas nós pegamos uma época em que não tinha televisão, em que a televisão não transmitia o jogo ao vivo. Isso é uma coisa de 15 anos para cá, em que se transmite todos os jogos. Então, eu ficava perto do meu pai, ou no carro, ou em casa, ouvindo... no Rádio Grande, no Transglobe, o Valdir Amaral, o Jorge Cury, o Zé Carlos Araújo, que está aí até hoje, que é uma grande referência para mim, para todos nós. E eu acho que isso, muito mais do que uma memória afetiva preciosa para mim e para muitos de nós, eu diria mais, eu acho que é um dos principais fatores que me colocou nesse caminho do jornalismo esportivo. Eu comecei minha carreira no rádio FM, mas tinha todo o glamour de você fazer quem está te ouvindo imaginar o que estava acontecendo. Isso é a melhor coisa do rádio. E, Vanessa, a mulher está chegando ao esporte, mas ainda não a narração de jogos, ou já tem... Então, eu me arrisquei, né? Eu saí da Globo News com um convite para ir para o Sport TV para começar a narrar, e aí meus primeiros pilotos foram em narração de jogos de futebol. Então, maravilha. Foi um desafio narrar um gol e acho que fui bem. Foi bem. Eu fui bem, né, Barreto? Agora... Mas aí eu estreiei no PAN, do Rio de Janeiro, depois fiz Olimpíada, fazendo esportes olímpicos. E aí eram esportes que tinham mais... Diferente. Mais a ver com a mulher, eu acho. Que é hipismo, natação, nado sincronizado, salto ornamental. A ginástica artística. A ginástica. Porque eu bati um papo com o Galvão, assim que eu recebi esse convite, e falei, Galvão, o que você acha? Seja sincero. Ele falou, olha, eu acho que a voz feminina, ela não tem a ver, não combina, né? E, assim... Concordo em parte, porque eu acho que nós temos boas comentaristas fazendo isso e estamos caminhando para termos narradoras. A CBN tem um comercial que é muito bem feito, que é o seguinte, tem um locutor, eu acho que é o Deva Pascovitch, né? Que ele fala, gol, aquele gol que é assim, e aí há uma fusão sonora e há um cantor cantando, mas no mesmo agudo, é muito bem feito, como se fosse uma área operística, né? Agora,
a mulher vai trazer uma contribuição diferente, não é? A mulher tem um olhar mais detalhista, não parte do óbvio, porque eu acho que o homem já parte do óbvio. Isso aqui é assim, isso aqui é assim. Há anos, então nem vou questionar. A mulher não, ela questiona, ela pergunta. E você fez treino de voz, alguma coisa assim? Nossa, eu fiz muitos pilotos, muitos. No início eram pilotos secretos, eu gravava de madrugada e depois eu ia convocando cada comentarista de determinados esportes e ia fazendo com esses comentaristas todos os esportes. Mas o primeiro piloto que eu gravei era um Fluminense São Caetano, não vou esquecer. E narrar o gol! Tá muito bom. Bom demais. Marcelo, e a televisão? Quer dizer, nós estamos acostumados aqui a ver, às vezes, 2 jogos ao mesmo tempo, às vezes 3 jogos, né? Nós fazemos misérias com a tecnologia. Mas, em 58, a nossa primeira vitória, a gente viu 2 dias depois. Eu assisti recentemente a um documentário do José Carlos Asbeg sobre a Copa de 58. São muitos depoimentos de jogadores e tem as imagens dos torcedores vibrando. São torcedores reunidos na praça, no Rio de Janeiro, com outro tipo de vestimenta, muitos deles de terno e gravata, quer dizer, um Rio de Janeiro diferente, né? E você não tem a imagem do jogo, você só tem a imagem dos torcedores. E isso, para quem acompanha futebol hoje, está cada vez mais difícil de entender, né? Como é que aquelas pessoas conseguiam imaginar um jogo de futebol? E outro dia eu fui a uma palestra de um estudioso português que mostrou como se acompanhavam os jogos da seleção portuguesa numa praça de Lisboa. Era uma espécie de um placar, um campo de futebol com um sistema lá magnético, que você só via a bolinha, e a bolinha ia se movendo. Quer dizer, alguém, ou pelo rádio ou por telefone, segundo ele explicou, informavam onde é que a bola estava naquele momento. E alguém reproduzia aquilo naquele campo. E as pessoas torciam pela bolinha. Então, quer dizer, o futebol tinha muito também de imaginário, né? Hoje a gente começa a ir além da televisão. A gente falou aqui das referências dos narradores do rádio e da televisão. A garotada de hoje tem a referência do narrador do videogame. E o Zé Miguel Wisnik já escreveu no livro que hoje até o comportamento do jogador de futebol parece que imita o do videogame. Claro. Os movimentos são mais contidos, são mais curtos, eles imitam o do computador. Porque eles são da mesma geração, não é? É uma mudança de paradigma fantástica, né? Quer dizer, primeiro você tentava imitar jogadores que você não via. E hoje você já não imita mais o jogador, você imita um avatar. E a diferença, digamos, o comentarista de hoje e os comentaristas de ontem, né? Ou de antes de ontem, que eram as grandes vedetes, quer dizer, eram escritores. Nelson Rodrigues, que não entendia nada de futebol e não enxergava nada, mas Armando Nogueira, tinha grande, o João Saldanha também, né? Como é que hoje mudou, não é? Tem muito mais comentaristas hoje, né, Dimas? Mais objetivo. Tem muito mais narradores em quantidade, muito mais comentaristas, muito mais repórteres, porque tem muito mais transmissões de futebol na televisão, de outros esportes. Muito mais, né? Hoje todos os jogos estão na televisão, da primeira e da segunda divisão, todos estão. Se você considerar que em cada jogo tem que ter um narrador, tem que ter um comentarista, pelo menos um, e quase sempre pelo menos 2 repórteres, claro que há uma quantidade muito maior de narradores e de comentaristas. E dessa forma você acaba tendo menos romancistas, menos contadores de histórias, como era o Nelson Rodrigues. Acho que perdeu um pouco a poesia que existia na época da Rosa. É mais objetivo, né? O olhar feminino aqui. Quer dizer, perdeu a poesia, né? Porque o comentarista não precisa mais imaginar, como disse o Marcelo, não precisa mais contar algo que está oculto. Hoje o comentarista, ele é um tradutor do que o replay está mostrando claramente. Na verdade, um questionador, né, Ilan? Porque aí fica ali, olha ali, no detalhe você está vendo que esse lance não foi bem isso. O comentarista é muito cobrado hoje, porque é o seguinte, o que ele está vendo, está todo mundo vendo exatamente com os mesmos ou mais detalhes até em casa, confortavelmente. Então, é por isso que o fantasiador, o romancista faz falta. Faz muita falta, sim. Faz falta, quer dizer, o Armando Nogueira com aquele Mas é que hoje ele passaria por mentiroso, né? Eu me lembro que fazendo uma pesquisa para uma reportagem, eu trabalhava no Globo ainda, uma reportagem sobre os 100 anos do futebol brasileiro. Eu li uma crônica de um jogo do Vasco contra o Arsenal da Inglaterra e tinha uma descrição de uma cobrança de falta. Para não me alongar muito, basicamente a bola fazia um S. Ela ia para um lado da barreira, depois para o outro, e o goleiro ia perseguindo a bola naquele tempo. Eu fiquei imaginando como naquela bola de capotão com costura aparente que era usada naquela época, impossível. O cara conseguiu botar um efeito. Quer dizer, claro que não botou. Foi uma coisa mais assim, esse foi o impacto visual
Agora, o cronista também não era um mentiroso deslavado. O impacto que ele teve de ver aquela cobrança foi esse. É o seu lado. E ele podia descrever com tempo, com calma. Era muito mais gostoso. Esse lance ia ter uma setinha, né, naquele equipamento que a gente usa para fazer análise tática, ia mostrar a velocidade da bola, aí a poesia... A folha seca talvez hoje tivesse um outro nome. Ninguém acreditasse muito no termo folha seca, que a bola foi de um jeito e caiu de repente. De outro. O replay mostraria que não foi bem assim, né? Seria só um efeito. Pois é, mas a poesia é necessária, né? Aliás, a frase não é minha, é do Rubem Braga, né? Ele tinha uma sessão, a poesia é necessária, porque faz falta. Talvez essa seja a grande diferença, né, do mundo hipercomunicado que é hoje, e ele sem poesia. Não... Mas na velocidade que a gente tem hoje nas transmissões, não dá tempo. Não dá. Na transmissão não dá, mas o dia seguinte ainda é importante. Eu acho que tem esse desafio hoje, de enxergar onde está a poesia em tudo o que a gente mostrou. A gente mostra tanta coisa, né? E onde é que está o intangível, né? E isso é a nossa função, é nosso desafio. Muito mais do que uma tarefa, é uma obrigação, porque no dia seguinte, não é nem no dia seguinte, 1 hora depois do jogo, todo mundo já viu tudo que tinha para ver daquele jogo, de todos os replays possíveis, de todas as formas. Então, se você não encontrar algo diferente para dizer, que seja romanceando, um outro lado interessante, ninguém vai te ver. Então, muito mais do que uma função, é uma obrigação hoje em dia. É porque o risco é a gente deixar de ver o que o futebol tem de mais atraente, o que torna o futebol tão especial, né? Que é a relação que ele tem com a vida das pessoas, né? Aquilo que levou o Bill Shankly, o técnico do Liverpool, a dizer que o futebol não é uma questão de vida ou morte, é muito mais importante do que isso. Por que ele tem essa magia? Se a gente começar a mostrar o futebol só pelo que ele é, né, ele passa a ser apenas um esporte, apenas um lazer e deixa de ter esse significado tão especial. Não, ele tem muitas metáforas dentro do futebol, o jogo de guerra, não é? O confronto de vontades, e de inteligência. Talvez esse seja o grande desafio das TVs hoje nessa Copa do Mundo no Brasil, onde você tem todos os seus funcionários à disposição, todo e qualquer equipamento à disposição, porque a Copa é aqui no seu país. Então, esse eu acho que vai ser o grande desafio das TVs, fazer diferente, trazer poesia, trazer um novo olhar, porque todo mundo vai estar aqui fazendo a mesma coisa, com as mesmas condições. Embora o clima hoje não seja muito poético para a chegada da Copa do Mundo. O clima é de protesto. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um programa especial sobre o Brasil na Copa. Nesta edição, tratamos da atividade dos locutores e apresentadores que lidam com a emoção do torcedor. Não há rotina. Cada jogo é um trabalho diferente. E, logicamente, quando você está envolvido dentro de uma competição como a Copa do Mundo, o friozinho na barriga é maior, é muito maior. Mas depois que rola a bola, sumiu tudo. É o pré-jogo é que dá o friozinho na barriga, aquela emoção, adrenalina lá em cima. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: o jornalista não pode ter religião, partido político e clube de futebol. Tem que ser isento. É uma brincadeira que eu faço, mas é uma coisa que eu uso para mim. Eu venho usando há muito tempo. E mesmo quando você está vendo uma final, às vezes a coisa é emocionante, você tem que se conter um pouco. Você se prende, você se policia, mas no momento em que você chega ao final, na hora que levantam a taça, aí você não consegue se conter muito, não. A primeira Copa que eu cobri foi em 98, e quando o Brasil perdeu aquela final para a França, eu fui para o estádio tendo a certeza que o Brasil venceria o jogo. Quando acabou o jogo, eu fui às lágrimas, fiquei mal mesmo com a derrota e fiz um péssimo trabalho aquele dia. E aquilo é um grande aprendizado sobre como a gente tem que deixar a emoção de fora, né? Sobre como a gente tem que ser capaz de se emocionar com a vitória do adversário. Isso vale para jogo de clube, vale para jogo de seleção. Hoje, o torcedor exige que aquele comunicador que está envolvido num grande show e que está descrevendo os lances do futebol, da seleção brasileira, ele também opine. Ele exige que você também dê umas palhetadinhas de comentário, não apenas narre o lance. Eu parto do princípio que eu estou falando com gente que muitas vezes sabe mais do que eu até sobre o assunto. Você tem que ter uma humildade muito grande como jornalista,
Porque, primeiro que não existe verdade no futebol, e muito menos a gente, jornalista, é dono dela. A gente está lidando com versões, com opiniões e falando para um público que sabe muito mais de futebol que de política, que de cultura. Quando você está fazendo televisão, você é um escravo da imagem. Se você começar a falar uma coisa e a televisão mostrando outra, vai fundir a cuca do torcedor em casa, do telespectador em casa. Você está preso à imagem. Tem que usar a imagem até para mostrar as suas teorias. Não adianta fazer firula, tentar fazer grandeza do que não é grande e tentar omitir aquilo que não deve e não pode ser omitido, porque está na cara do telespectador. Ele está vendo aquilo. Você vai dizer o contrário? A geração do Nelson Rodrigues era uma geração que muitas vezes nem precisava ver o jogo para falar de futebol. Uma geração brilhante, mas uma geração de cronistas esportivos que contavam histórias, até porque você não tinha tanta imagem como você tem hoje. Nós não temos, na nossa geração, cronistas brilhantes nesse aspecto. Mas a gente tem gente que apura muito, que está muito preocupado com a informação, é um outro perfil. E sem fazer juízo de valor, eu tenho orgulho de fazer parte dessa nova geração. Eu acho que é uma geração interessante. Eu acho que a gente tem um bom cronismo esportivo hoje no Brasil. Vanessa, como é que nós podemos lidar com essa emoção, quer dizer, enquanto espectador, que nós todos somos espectadores, narradores e espectadores. Como é que a gente trabalha isso, né? Eu acho que é essa emoção que vai empurrar o jogador, é essa emoção que está movendo o país e, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença. A torcida está junto, ter a oportunidade de ter uma Copa em casa, poder ir ali no estádio, na esquina da sua casa e assistir um jogo, isso não tem preço. Então, é essa emoção que vai fazer a diferença, é essa emoção que vai fazer com que a gente tenha um momento único aqui no nosso país e é bom demais poder viver isso. Mas, por outro lado, Marcelo, a gente está, estando aqui, a Copa aqui ao nosso lado, nós estamos mais observados, mais esquadrinhados, mais vigiados, né? Essa Copa provocou uma confusão de sentimentos muito grande, né? A minha visão é de que nós entregamos essa Copa como entregaríamos qualquer Copa em qualquer momento, né? Só para lembrar, na Copa de 50, o Brasil reage no jogo contra a Iugoslávia porque um jogador iugoslavo bateu com a cabeça num vergalhão porque a obra do Maracanã estava inacabada. Ele teve que ter a cabeça enfaixada, enquanto ele estava fora, o Brasil conseguiu equilibrar o jogo. Nós repetimos um pouco disso agora, né? Adaptado aos tempos modernos, né? Nós entregamos uma Copa com atrasos, com denúncias de corrupção, com incapacidade administrativa, um certo retrato do que infelizmente ainda é a nossa sociedade. O Brasil parece que vive esses ciclos, né? O ciclo do agora vai, né? O Brasil vai ocupar um lugar diferente no mundo, vamos mostrar que podemos ser uma potência e não mostramos, né? E esse ciclo correspondeu mais ou menos a esse período entre a aprovação do projeto da Copa do Mundo e a realização da Copa do Mundo. Isso expôs ainda mais essa grande vitrine. Então tem aí um sentimento contrário à Copa, que cresceu muito, que ficou muito evidente na Copa das Confederações. O brasileiro passou a questionar a FIFA, coisa que outros países, como por exemplo a Alemanha, recentemente não fez. Um jornal alemão publicou uma reportagem sobre isso, até que enfim. Só que a gente questionou a FIFA depois do contrato assinado, né? O que é uma coisa um pouco complicada de resolver, né? A gente já tinha se comprometido. Tem aí uma confusão de sentimentos muito grande que a gente precisa estar bem focado para poder separar o joio do trigo e saber o que informar corretamente. E além de toda a emoção de ter a Copa do Mundo no Brasil, todo esse lado emocional que todo mundo aqui é jornalista esportivo por vocação, lida com isso desde que começou a carreira e esse deveria ser o nosso grande momento, tem que ser o nosso grande momento, é o ápice da nossa carreira poder cobrir uma Copa no Brasil. José Ilan, agora tem esse um problema que é importante, é que nós estamos vendo uma transição em que o futebol, embora a Copa aqui, mas o futebol desceu do pedestal. O brasileiro era acrítico. O brasileiro e o sul-americano em geral, na Argentina a mesma coisa, ele era acrítico com relação ao futebol. O futebol era endeusado, estava num pedestal, num altar, e, de repente, no ano passado, começou a haver um questionamento, não é? Você está falando, claro, da parte técnica, né? Em relação ao que se pensa do futebol, que o Brasil é o melhor em tudo, sempre. Eu acho que esse questionamento é até meio cíclico, né? Não foi a primeira vez que aconteceu no ano passado, sobretudo antes da Copa das Confederações. Isso até se acalmou,
porque o Brasil ganhou a Copa das Confederações, o que, aliás, nunca foi sinal bom para o Brasil em Copas do Mundo, chegar como favorito ou em águas calmas. O Brasil sempre chega a se dar bem em Copas do Mundo quando chegava muito questionado, o que não aconteceu dessa vez. Mas o futebol, sim, ele desceu um pouco desse pedestal, ainda que tenha sido campeão no ano passado, e eu acho que continua sob uma certa... Entrou essa Copa do Mundo ainda sob uma certa desconfiança, muito em função do que disse o Marcelo, porque as pessoas estão colocando mais ou menos no mesmo bolo aí os vários fracassos nossos na construção e na preparação de uma Copa do Mundo. Todo mundo está, de uma certa forma, no seu íntimo, mesmo que esteja apoiando a seleção brasileira, está questionando isso. Isso contribui para que o futebol desça um pouquinho daquele pedestal de absoluto reinado nas cabeças de todos. Esse pedestal, além da questão de autoestima e de admiração e de autossatisfação, mas também é uma situação muito curiosa, e eu repito, na Argentina flagrei a mesma coisa, é que as leis, inclusive éticas, da vida cotidiana não se aplicam nas 4 linhas, não é do jogo de futebol, mas do esporte. Eu já recebi algumas críticas a comentários que fiz, em que, normalmente nas redes sociais, os internautas dizem o seguinte: você tem que entender que o futebol é diferente. E eu não entendo que o futebol é diferente. O futebol é um reflexo da sociedade. E eu acho que cada vez mais isso tem sido compreendido. Deixa eu contar um rápido episódio, para não tomar o tempo, mas é importante com a relação à Argentina. O nosso programa, há uns 3 ou 4 anos, nós fomos à Argentina fazer uma série de programas, sendo que um deles sobre a Copa de 78, que foi aquela roubalheira evidente, né? Fizemos um belo programa com testemunhos e tudo. E depois estamos fazendo programas na Argentina sobre outras coisas. Fui entrevistar um velho amigo meu, Horácio Verbitsky, um grandíssimo jornalista, mas grande. E aí eu perguntei a ele: escuta, e a Copa do Mundo? Você não faz nenhuma crítica àquela Copa? Aí ele falou assim: isso é futebol. Vocês estão aí narrando, comentando, observando o calor, a paixão, a emoção, mas tem que ter uma gotinha, né? Uma gotinha crítica, né? Não pode ser uma gotona, né? Nossa, acho que virou um palanque. Eu não gosto da narração ufanista e que tenha, mesmo que seja um jogo do Brasil, uma final de Copa do Mundo. Claro que é mais fácil do que narrar ou do que comentar uma final de campeonato paulista ou carioca, porque ali há times envolvidos e a audiência é feita de vários torcedores de times diferentes. No caso do Brasil, todo mundo que está vendo, ou quase todo mundo, é brasileiro. Então está todo mundo torcendo para o mesmo time, ninguém vai reclamar se você torcer para o Brasil. Eu acho que a referência que a gente tem é a referência de uma narração ufanista, né? Desde lá o Galiano Neto, que você citou no começo do programa, a gente tem essa coisa de que quando o Brasil joga, a gente se une em torno do Brasil. Mas a própria visão da seleção brasileira já mudou, né? Hoje os jogadores não atuam no Brasil, não tem aquela relação de ídolo tão próxima quanto tinham, por exemplo, os jogadores da seleção de 82, talvez a última em que isso aconteceu. O próprio conceito de nação ele já não é tão marcante quanto era em 58, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez. A nossa relação com a seleção está mudando. Talvez a narração mude com isso, mas alguém vai precisar inventar essa narração nova. Por enquanto ela ainda não surgiu. Por enquanto, qualquer locutor brasileiro, quando entra na cabine para narrar um jogo do Brasil, se toma dessa coisa. Eu não sei se hoje em dia ainda tem todo esse ufanismo. Eu tenho a impressão de que o futebol vai ter que se reenquadrar, eu tenho a impressão, não é? A sensação que eu tenho das redes sociais, Diniz, é de que elas tornaram o resmungo do telespectador audível. Porque todo telespectador conversa com a televisão. Ele não está gostando da narração, ele reclama do que o narrador falou. E é o nosso caso também, apresentando programas de televisão, a gente diz uma coisa e o telespectador em casa diz: você não sabe nada, está falando besteira. Só que esse resmungo a gente nunca ouviu, né? E agora a gente consegue ouvir através das redes sociais. As redes sociais deram voz a quem está assistindo, o que é fantástico, por um lado. Por outro, gera essa grande confusão. Emocionalmente que a gente tá vendo meio hoje. complicado, né? A gente ouve... em boa parte das vezes, nem gosta de ouvir o que está ouvindo, mas a verdade é que aquilo é útil. Aquilo, de alguma forma, salvo se for uma manifestação isolada de alguém ou por algum motivo que não seja justo, aquilo, de alguma forma, quando representa
união de 2, 3, 4 vozes numa rede social, de alguma forma aquilo representa um feedback do seu trabalho, para o bem ou para o mal. Então, assim, muito mais do que apenas se incomodar com aquilo, o ideal é que a gente preste atenção naquilo ali como algo útil para a nossa profissão. Né? E muitas vezes a gente se surpreende com o que as pessoas estão pensando, ouviram daquilo ali, às vezes. Eu coloquei um tapete na minha casa, com os meus filhos, são os 2 pequenos, têm 1 ano, eu coloquei um tapete daquele fofinho. E as cores eram assim, amarelo, tinha amarelo, verde. Aí eu brinquei, falei, o tapetão aqui de casa é assim. Nossa, pra quê? Começou uma série de viagens das pessoas na internet. Falei, que povo criativo, né? A palavra tapetão... Mexe com o sentimento. Não, mas eu tenho a impressão de que essas coisas vão assentar. Agora, sobretudo o seguinte... outros esportes estão ganhando uma certa dimensão, não é? O vôlei, o basquete, os esportes coletivos, né? Os esportes individuais, eles ainda por serem individuais, ainda são menos emocionais. Mas os esportes, eu tenho visto narrações de vôlei e de basquete que são alucinantes de entusiasmo, não é? E elas precisam ser muito mais, aí a Vanessa, que já teve experiência de narração, vai poder falar melhor. Elas precisam ser mais equilibradas, né? Porque o futebol é um esporte de pontuação baixa, duração longa, mas pontuação baixa. Então você pode guardar esse grito de gol cumprido, porque você vai usar 1, 2, 3 vezes numa partida. No basquete, se a cada sexta você soltar a voz desse jeito... No meio do jogo, nada. Acabou, já... né? Não tem mais voz. Precisa dosar, mas também se começa a ficar aquela coisa muito dosada, aí também começa a ficar chato, né? Esse equilíbrio é difícil, né? Cada esporte tem uma velocidade. O que acontece com o tênis, que é uma velocidade oposta à natação, oposta, por exemplo, ao basquete. O basquete é uma velocidade absurda, né? As narrações nesses esportes, Gini, são sempre muito mais didáticas do que no futebol. Quase sempre tem um especialista ali, um ex-atleta, um técnico ali como comentarista. Para dar o suporte. Porque o futebol todo mundo entende, todo mundo é técnico. Mais do que quem está ali narrando, entendeu? Então o cara que está ali, ele tem que se virar nos 30 para não ser criticado, espancado por quem está em casa vendo. Porque o cara que está em casa fala, esse cara não sabe nada. E ninguém fala isso num jogo de tênis, num jogo de basquete, a não ser que quem esteja do outro lado da tela também seja um especialista, o que é muito mais raro, né, do que no futebol. Mas nós chegaremos eu tenho a impressão de que chegaremos, pelo menos nesses esportes, vôlei e basquete, já começa a haver um conhecimento mínimo, né? E nós teríamos agora uma grande oportunidade de aumentar a cultura esportiva do brasileiro com as Olimpíadas de 2016. Mas pelos sinais que a gente já recebeu, assim que a Copa acabar, nos 2 anos que restam, a cobertura vai estar muito mais focada em atrasos de obra, em não cumprimento de projeto, em custo, do que no desenvolvimento de uma cultura esportiva, que, aliás, é uma oportunidade que já está sendo desperdiçada. Né? Porque só faltam 2 anos para as Olimpíadas e a gente ainda não vê uma iniciativa de disseminar uma cultura esportiva mais diversificada pelo Brasil. Né? Mas falando em Olimpíada, você esteve em Londres na última, né? Dá sinteticamente um relato. Eu me diverti muito com as Olimpíadas de Londres, porque eu ouvi os ingleses dizendo essas Olimpíadas vão ser um caos. E eu tinha vontade de dizer para eles, defina caos. Né? Porque eles foram muito críticos com relação à organização das Olimpíadas. E teve um momento muito marcante em que, numa reunião com a imprensa, o Clive Woodward, que é um ex-técnico de rugby, que era o porta-voz das Olimpíadas, ouviu pela 1000ª vez a pergunta, mas 10 bilhões de libras não é muito dinheiro para gastar com as Olimpíadas? E ele respondeu, we can afford it. Nós podemos pagar e achamos que os benefícios que as Olimpíadas vão trazer justificam esse gasto. Eu não vi um porta-voz da Copa do Mundo dizer isso no Brasil, por exemplo. Nós podemos pagar a Copa do Mundo não é tão cara quanto se está dizendo, não existe essa relação entre construir estádios e não construir hospitais e escolas. Eu não estou dizendo que isso não exista, mas um porta-voz da Copa do Mundo precisa me dizer isso, precisa esclarecer. E a gente ouviu o Ronaldo numa frase infeliz dizendo que não se faz Copa do Mundo com hospital e escola, né? Não era bem isso que eu estava esperando. Né? Foi uma das... Mas faltou alguém quantificar. Né? Outro dia apareceu um economista da FGV dizendo que a Copa do Mundo equivale a menos de 1% do PIB, que era como se você ganhasse R$ 4.500 por mês e gastasse R$ 3 para dar uma festa na sua casa. Por que um porta-voz da Copa do Mundo nunca disse isso? Nesses termos, né? Nesses termos, porque nunca ninguém foi a público e botou a cara para dizer assim, eu acho a Copa do Mundo boa, eu acho a Copa do Mundo barata e acho que ela vai trazer benefícios para o Brasil. A Copa do Mundo apanhou sozinha, coitada. A Copa do Mundo era um filho feio, ninguém queria ser pai.
Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa especial sobre a Copa do Mundo. Hoje falamos do trabalho diário dos apresentadores de programas esportivos. Como é que a FIFA ficou muito popular no Brasil? Não sei se para o bem ou para o mal. Mas a FIFA atrapalha o trabalho dos apresentadores, dos locutores, dos comentadores? Eu acho que a FIFA gera assunto pra gente, gera pauta, gera assunto, gera repercussão. Mas eles interferem, eles complicam, eles... Não, a Copa do Mundo, assim como as Olimpíadas, é uma competição que tem as regras muito estabelecidas. É claro, as regras são mais rigorosas. Por exemplo, e isso é uma coisa que às vezes o telespectador não entende, a FIFA proíbe qualquer emissora de sujar as imagens, né? O que se chama, termo técnico de televisão, é sujar a imagem. Ou seja, do jeito que a FIFA te entrega a imagem da Copa, ela tem que ir ao ar. E nas Olimpíadas é assim também. Então você não pode, por exemplo, entrar com um boletim se estiver acontecendo uma manifestação do lado de fora do estádio naquele momento. Que é o que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente faz. Não pode, por contrato. Então tem algumas limitações. Mas, tirando isso, não. Por exemplo, as transmissões das televisões, os jogos são transmitidos em diversos canais, mas os créditos são os mesmos em todos os canais. Porque é uma imagem gerada pela FIFA, uma imagem oficial, inclusive do placar, dos nomes dos jogadores que entram e que saem, enfim, são normas desse tipo. Sabe que eu fiquei curiosa com essas regras da FIFA, quando eu estive na Eurocopa, na Polônia, eu fiquei observando a postura do torcedor. E fiquei imaginando como seria no Brasil ter um lugar marcado, você vai sentar naquele lugar, não pode ficar ninguém com um credencial, que é o que acontecia lá. Não pode ficar com uma credencial de televisão vendo o jogo. Ou você está trabalhando, ou você... Não, dava-se um jeito. Mas aí você tinha que ficar andando pelo estádio, não é correto isso. Eu e Marcelo nos encontramos no Soccer City, na África do Sul, algumas vezes. Burlando essa lei. Né? Mas tinha lugar sobrando e a gente sentou. Ninguém tirou. É o jeitinho brasileiro, até para credencial da FIFA Mas tem. Eles ficam fiscalizando. Quem é que está com credencial de televisão, você está trabalhando aonde? Por que você não está no seu posto de trabalho? Vocês acham que não é o padrão FIFA, mas o padrão antigo de Copa do Mundo vai se repetir? Também essa competição, que é o evento máximo do esporte mundial, né? Ele também está se transformando, ele também está ganhando. Eu acho que ele deveria se transformar. O nível de exigência para os países que organizam Copa do Mundo e Olimpíadas é muito alto. É preciso, inclusive, mexer temporariamente na legislação do país. É preciso gastar muito com estruturas que você depois não vai utilizar. Copa do Mundo e Olimpíadas geram um elefante branco. Isso aí tá no pacote, está no contexto. A gente viu isso no Pan-Americano. Até no Pan-Americano isso acontece. E acho que até deveria mudar. E o Brasil vai realmente trazer esse questionamento, mas acho que ainda é cedo. Principalmente porque a próxima Copa é na Rússia. Na Rússia é o que está. E eventos de grande porte funcionam bem em regimes autoritários. Eu estive agora nas Olimpíadas de Inverno de Sochi e houve um gasto, foram as Olimpíadas mais caras da história, contando inverno e verão, sendo que as Olimpíadas de Inverno são muito menores do que as de verão. Os gastos foram impressionantes, o equivalente a 50 bilhões. Agora eu não vou lembrar qual é a moeda, se eram 50 bilhões de reais, não. Acho que eram 50 bilhões de dólares. De dólares. É um gasto impressionante, mas o Putin mandou fazer, foi feito, a população aceitou e vida que segue. E acho que a próxima Copa do Mundo vai ser por aí. Não vai ter Copa em russo. Agora, a parte boa, Diniz, do chamado padrão FIFA para os países, deveria ser, ou em muitos casos, o que está em volta dos estádios, né? O legado que fica para a população, o entorno dos estádios. Isso foi visto na Alemanha, foi visto na França. A França não precisava de muita coisa, nem a Alemanha, mas na África do Sul, os entornos, embora tenham ficado prontos em cima da hora. Alguns casos, até depois, né? Em muitos casos estavam decentes ou pelo menos aceitáveis, algo que aqui no Brasil ficou abaixo da Copa da África do Sul. O que foi feito fora dos estádios. Os estádios brasileiros são bons, não são espetaculares. O estádio principal da Copa é o Maracanã, que a meu ver, não sei para você, Marcelo, a meu ver é inferior ao estádio da África do Sul, ao Soccer City, em todos os aspectos. Inclusive cultural. O estádio da África do Sul ele era envolto por uma
um vaso de cerâmica simbólico, que era algo culturalmente espetacular. Então, mas já é elefante branco, né? Mas, enfim, os estádios brasileiros são até a parte boa da história, tirando a parte dos custos, é até a parte boa. O que a gente lamenta profundamente é o que não foi feito além dos estádios. E isso não é culpa da FIFA. Claro. Pode-se reclamar da FIFA de outras coisas, os brasileiros tendem a criticar a FIFA, mas quem não fez as coisas não foi a FIFA. Quem não fez fomos nós, foram os nossos representantes. Eu ouço essa palavra legado há muito tempo, Diniz. Eu acho que nós, da imprensa, temos que fazer um meia-culpa sobre a forma como a gente trata essa palavra. Quando ele é anunciado, a gente acredita muito rapidamente. E quando ele não é cumprido, aí também eu acho que a gente até exagera um pouco na forma como a gente bate. Grandes eventos esportivos têm uma capacidade limitada de deixar legados. Eu fiz programas especiais para o Sport TV Repórter sobre Londres, Atenas e Barcelona. Atenas é a capital mundial do elefante branco esportivo, né? As grandes ruínas de Atenas hoje não são as da Acrópole, são as das Olimpíadas de 2004. Eles são um exemplo negativo perfeito e o Rio tem que olhar muito para Atenas quando começar a pensar nas Olimpíadas. Mas o grande exemplo positivo é Barcelona, e eu fui lá também. A população de Barcelona gosta das Olimpíadas até hoje. Eles acham que realmente as Olimpíadas ajudaram no desenvolvimento da cidade. Esse projeto de desenvolvimento, que era um projeto de 10 anos do prefeito Pascoal Maragall, ele incluía as Olimpíadas como um bônus. Se Barcelona não ganhasse o direito de sediar as Olimpíadas, o projeto de reforma ia continuar. Coisas que aconteceram em Barcelona, como o afluxo maior de turistas, aconteceram em cidades como Praga e Dublin, sem que tivesse havido nem as Olimpíadas, nem nenhum grande evento. Quer dizer, havia uma procura por novos pontos turísticos da Europa. Claro que você ter as Olimpíadas te dá visibilidade e ajuda, mas não transforma. As Olimpíadas, um grande evento esportivo, não é capaz de transformar a vida de uma cidade e de um país. Eu acho que a gente já tinha que ter, desde o início, uma visão mais crítica sobre isso. E aí tem a ver com política, porque você olha o Maria Lenk, o parque aquático, ficou lá abandonado com dengue, sabe? E aí, serviu para quê, no final das contas? Pois é, e em Barcelona, o Estádio Olímpico é lindo de Montjuïc, eles dizem, não, agora é uma atração turística. Não cobra ingresso, custa caro para ser mantido e é uma atração turística bem limitada, né? Você chega lá, olha para o estádio, tira uma foto e vai embora. E a Copa o quê? Um conjunto de jogos em 3 semanas, não é? Quer dizer, não é mais do que isso. Aí você pode dizer que vai melhorar os aeroportos. Claro que isso realmente pode acontecer, mas como disse o Ilan aqui, nem está no caderno de encargos da FIFA. Não precisa melhorar o aeroporto para ter a Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo quis pegar carona nas Olimpíadas. As Olimpíadas foram vendidas como uma oportunidade de deixar um legado. E eu até acho que dentro do escopo de uma cidade, o que as Olimpíadas vão deixar em termos de obras de infraestrutura vai ter algum impacto. Realmente, depois de 2016, a gente vai olhar para o Rio. O Rio vai ter metrô até a Barra, a perimetral, que uma hora entra e outra hora sai, né, do projeto olímpico, mas vai ser derrubado, o porto vai ser revigorado. O Rio vai passar por algumas mudanças que a gente vai ter que avaliar se são realmente tão positivas assim ou não, mas tem mudança. Agora, a gente achar que o Brasil vai mudar por receber 64 jogos durante 3 semanas, eu acho que aí tem um pouco de ingenuidade. Legado existe, né? Legado é tudo que for deixado por causa da Olimpíada, por causa da Copa do Mundo. Estádio, por exemplo. A questão é a seguinte, o legado não é nada daquilo, da dimensão que se vendeu quando foi escolhido o Brasil, quando a imprensa falou sobre a escolha do Brasil como Copa do Mundo. O legado é insuficiente. Agora, negar que a instalação de um novo sistema de transporte, como o BRT, por exemplo, no Rio de Janeiro, que está sendo instalado, foi instalado até o início da Copa do Mundo, quase que integralmente, negar que a construção do metrô, que, de certa forma, foi impulsionada, sim, pela Copa do Mundo e vai ficar pronta só para a Olimpíada, esperamos que fique pronto, negar que isso é um legado, sim. É um legado insuficiente e é um custo talvez muito mais alto do que deveria ser, mas é legado. Agora, tem uma coisa, e isso nos remete ao objetivo desse programa, o papel da mídia, né? A mídia embarca nessas coisas com uma facilidade, com uma leviandade. Eu estou falando da mídia institucionalmente, não é? Individualmente, aqui temos 3 exemplos, há visões bem autônomas, bem independentes e corajosas, mas institucionalmente a mídia embarcou nessas balelas, inclusive do legado, com uma leviandade, com uma simplificação. É porque é confortável, né, Diniz? Embarcar e dá trabalho apurar, dá trabalho
procurar números, dá trabalho procurar as pessoas, os especialistas, dá trabalho ir lá fora, ou até dá trabalho e custa caro ir lá fora ouvir especialistas de outros países que passaram por experiências similares. Então, assim, é muito mais confortável e gera muito mais páginas coloridas e reportagens bonitas para a televisão acreditar no legado e vender o mundo colorido. Em defesa da mídia, né, tudo que a gente falou aqui foi publicado. Né? Nada que está aqui está sendo divulgado com exclusividade. Né? Isso já saiu em algum lugar, ou seja, a mídia também cobriu criticamente a preparação para a Copa e para as Olimpíadas. Mas, se quando chega a Copa, a gente tem uma noção de que passou muito tempo vendendo a ideia de que o legado era super positivo e agora se surpreende com a noção de que o legado, na verdade, é pequeno, aí merece uma autocrítica e a gente realmente talvez tenha embarcado, não sei se levianamente. Mas a gente embarca e a gente cobra e a gente bate, a gente faz todos os papéis, eu acho, ao mesmo tempo. Bom, acho que sim. É meio dialético isso também, né? A gente também vai aprendendo com o processo. O negócio de, não, foi falado, mas às vezes não basta falar, precisa enfatizar, porque a nossa profissão é de ênfase. O nosso métier é de dar hierarquia, enfatizar. E certas coisas passam batido, que são dadas, estão lá registradas, 2 colunas e tal. O papel da mídia não é punitivo, né? Não, é de fiscalizar. A verdade é essa. Na verdade, a mídia também pode ir até um certo ponto. É denunciar, é criticar, cobrar. É expor, como a gente está fazendo aqui e como muitos colegas fazem. Essa é a verdade. Há um certo conforto em relação ao geral, mas tem muita gente boa aí que também está apontando esses erros. Agora, vai até um certo ponto. A fiscalização é apontar os erros. Agora, punir... Agora, a mídia estrangeira é mais crítica do que a nossa com relação aos países deles, não com relação ao Brasil. Vanessa, a sua experiência... O Marcelo estava falando aqui uma questão interessante, né? Eles preocupados em Londres se fariam uma boa Olimpíada, sabe? Se cobrando, eu acho que a cobrança é muito grande também lá fora. Não é, Barreto? Eu achei que em Londres a cobrança foi muito firme. Da imprensa. A própria população também estava muito mobilizada. E assim, é claro que da minha perspectiva de brasileiro, era risível eles acharem que tanta coisa tão complexa ia acontecer por causa das Olimpíadas numa cidade tão organizada como Londres. Mas eu acho que isso também era o preço da vigilância. Né? Se é para a gente receber as Olimpíadas, a gente tem que receber como positivo para a população de Londres. Acho que havia muita vigilância nesse sentido, e a imprensa lá foi, sim, muito crítica. A imprensa lá de fora é um retrato, como é aqui no Brasil, do seu próprio país. Eu acho que os cidadãos que compõem a imprensa inglesa, alemã, americana, eles estão acostumados a serviços bons, a hospitais eficientes, a ensino de qualidade. Então, eles são, em geral, muito mais exigentes com eles próprios e com o próprio país do que os brasileiros. O brasileiro está acostumado a ter serviços à meia boca, muitas vezes, saber que tudo vai ficar pronto em cima da hora e, às vezes, nem imagina que, em alguns casos, não vai ficar pronto, não vai ser entregue. Então, a imprensa brasileira, eu acho que ela é mais tolerante com a nossa situação. Muito complacente. Porque sabe que é assim mesmo, entendeu? E os ingleses não, os alemães, eles querem que fique pronto, eles não admitem que a coisa não funcione. Nós ainda, de certa forma, admitimos que algumas coisas não fiquem tão bem. Quando teve Santo Domingo, no Pan-Americano Santo Domingo, colocaram gelo dentro da piscina, porque a piscina a água era quente, eu falei, como vai ser aqui, né? E eu acho que deu para passar, a gente fez, não foi assim horrível. Nadando com iceberg. Vai ter estádio sem cobertura. Agora, o seguinte, estamos chegando ao final aqui do nosso programa e eu queria rapidamente fazer um retrospecto pessoal de cada um. As grandes emoções esportivas e futebolísticas, sobretudo, né? De cada um de vocês. Vanessa. Eu lembro de algumas Copas, assim, que eu estive com a minha família, que eu estive junto com a minha família. Lembro de um aniversário meu, Copa de 82, que era o Laranjito, e aquilo foi o tema do meu aniversário. Então, foi muito emocionante para mim. A Copa seguinte também, a Copa o gol do Maradona de mão, aquela Copa, eu acho que ali eu criei uma raiva dos argentinos. Foi ali um momento, sabe, de pavor, né? E eu acho que a Copa de 82 também foi uma Copa que a gente ficou naquela expectativa e... Eu sou da geração Copa de 82. Para mim, o meu modo de ver o futebol, eu acho que até, em uma pequena medida, a minha forma de ver a vida é marcada pela geração de 82. Como uma reunião de tanto talento, como um time que conquista um país,
não consegue entregar o que todo mundo esperava dele. O futebol brasileiro foi marcado por isso, a gente teve que aturar 20 anos de retranca por causa do resultado da seleção de 82, a gente demorou a se reabilitar disso. A forma de o Brasil se posicionar diante do mundo sofreu um baque importante ali, né? Seria uma continuação de 1970 e a gente não conseguiu entregar. Caímos de pé, não foi isso? Também tem isso, né? Quer dizer, perdemos, mas ganhamos moralmente, uma postura de quem fez o seu trabalho mas muito todo bem. mundo quer vencer. É que, bem ou mal, caímos, né? De pé ou não, caímos. José Ilan. Diniz, a minha memória mais importante profissional, eu acho que... E emocional. A mais importante emocionalmente, juntado a esse lado profissional, foi a primeira Copa do Mundo que eu fiz em loco, que foi a Copa da França. O Brasil perdeu a final, mas foi muito intenso tudo, poder acompanhar tudo muito de perto. Mas eu acho que, pessoalmente, as minhas emoções elas são mais preciosas para mim, as emoções que eu tive pessoalmente num jogo, às vezes, simples de futebol, de quando eu era criança, ia no Maracanã com meu pai e lembrava de um gol específico, coisa que a gente lembra com muito detalhe, que às vezes é um gol irrelevante no conjunto da história do futebol, mas são memórias muito particulares de cada um de nós, e essas memórias, para mim, são mais preciosas. De um jogo que eu tenha ido com 5 anos de idade, num jogo que o meu time tenha goleado, por exemplo, meu pai estivesse junto. Isso é mais importante para mim. Chegamos ao final desta edição. Eu quero agradecer vivamente a presença dos jornalistas e apresentadores Marcelo Barreto e Vanessa Rich, do Sport TV, e José Ilan, da Fox Sports. Na próxima semana, mais um programa especial da série Brasil na Copa. O tema é literatura e futebol. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pela internet ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite, muito obrigado.